Olá! Nesse vídeo eu irei falar um pouquinho mais sobre equações. Na verdade, esse é o terceiro e último vídeo de uma sequência que eu estou fazendo, especialmente para uma pessoa muito querida, que é a Rebeca Evelyn, lá de Itapuã do Oeste, Rondônia. Então, nesse terceiro e último vídeo, nós iremos falar um pouquinho mais sobre equações com duas incógnitas. Nesse caso, eu tenho x e y. Porém, uma delas, nesse caso o x, eu já tenho o valor e vamos procurar o valor de y. E para esse terceiro e último vídeo, eu também irei frisar um pouquinho mais jogo de sinais e regra de sinais. É muito importante ter jogo de sinais e regra de sinais decorado. Tanto é que nós vamos utilizar para esse conteúdo e para vários outros conteúdos futuros, tá? É algo assim muito importante de se ter decorado mesmo. Quando que nós utilizamos jogo de sinais? Jogo de sinais é utilizado na divisão e na multiplicação. Também utilizamos ele para eliminação de parênteses, colchetes e chave. Fiz pequenininho aqui, mas acredito que dá para ver, dá para entender. Então, olha só, na multiplicação e na divisão e na multiplicação, na eliminação de parênteses, colchetes e chaves, vamos utilizar o jogo de sinais. O que é o jogo de sinais? Se nós tivermos mais e mais com mais, mais. Se tivermos mais com menos com menos, menos. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Ok, então, no jogo de sinais, mais com mais é mais com menos é menos com mais é menos e menos com menos é mais. É muito necessário ter isso decorado, ok? Tanto para esse conteúdo, quanto para vários outros que vão surgir no decorrer da caminhada escolar. Regra de sinais. Regra de sinais nós utilizamos na adição e na subtração. Se nós temos sinais iguais, a gente vai somar os números e repetir o sinal. Se tivermos sinais diferentes, iremos subtrair os números e utiliza o sinal do número maior, ok? Na resolução dos problemas, vai dar para entender um pouquinho melhor. Então, vamos aqui. Sem mais delongas, resolver o primeiro. Nós temos aqui 2x mais 5y igual a 10. Nesse caso, o meu x vale menos 2. Então, eu vou aqui, ó, 2. O meu x vale menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro de parêntese, menos 2. Ok? O valor a gente geralmente coloca dentro de parêntese, mas sempre vai estar dentro de parêntese quando esse valor for negativo, ok? Se ele for positivo, não é necessário, mas também pode ser colocado. Vamos repetir o restante. Mais 5y igual a 10. Ok, vamos lá para a resolução. Lembra que eu falei que toda vez que aparece um número sem sinal, esse número é positivo? Então, e aqui, entre o 2 e esse parêntese, existe um sinal de multiplicação. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós vamos utilizar o quê? Jogo de sinal ou regra de sinais? Jogo de sinal, porque nós estamos falando de uma multiplicação. Olha só. Mais 2 vezes menos 2. Então, eu tenho aqui, ó, mais com menos. No jogo de sinais, mais com menos é menos. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, 4. O restante, nós iremos apenas repetir. Ok. Então, agora a gente tem uma forma básica de equação, onde nós temos menos 4 mais 5y igual a 10. Nós precisamos isolar esse 5y. Como assim isolar? Deixar ele sozinho antes da igualdade. Quando a gente deixa ele sozinho antes da igualdade, a gente consegue saber o valor dele. Então,
Esse mais 4 aqui, ele precisa vir para depois da igualdade. Então, olha só, eu vou repetir o mais 5y, que está antes da igualdade. Vou repetir o meu sinal de igualdade. Vou repetir o 10, que já está depois da igualdade. E esse 4 que estava antes, vou trazer para depois. Lembrando que quando eu troco ele de lado, se eu invertir ele de lado, eu vou inverter o sinal. Ele era negativo, vai ficar positivo. Então, olha só, mais 5y vai ser igual a 10 mais 4, que é 14. Então, continuando aqui, eu tenho 5, vou copiar novamente, só para não embolar, tá bom? 5y igual a 14. Para deixar esse y sozinho, eu vou precisar pegar esse mais 5 aqui e trazer ele para depois da igualdade. Então, eu vou deixar o y sozinho antes da igualdade, vou continuar com 14. Esse 5, ele está fazendo o que com o y? Ele está multiplicando. Então, quando eu trocar ele de lado, ele vai passar para o outro lado dividindo. Como 14 não dá para dividir para 5 e também não tem como simplificar, pronto. Acabou, tá bom? Então, o resultado nós temos y igual a 14 sobre 5, ok? Vamos aqui para o próximo. Na resolução dos outros, a gente vai assimilando melhor o conteúdo. 2x mais 5y igual a 10. Observe que é a mesma equação. Nos três, eu peguei a mesma equação. Só estou modificando, só estou alterando o valor de x, ok? Então, olha só, novamente, vou colocar o 2. Nessa daqui, o x vale 0. Então, vou colocar aqui, ó, 0. Lembrando que existe uma multiplicação entre 2 e o x. Então, é 2 vezes 0. O restante, a gente vai apenas repetir. Ok. Resolvendo essa multiplicação aqui, ó. Primeiro, multiplicação, né? 2 vezes 0. Todo e qualquer número vezes 0 é 0. Mais 5y igual a 10. 0 não tem valor algum sozinho, então esquece o 0. Nós temos aqui que se preocupar, no caso, com 5y igual a 10. Esse 5 está fazendo o que com o y? Está multiplicando. Então, eu vou deixar o y sozinho antes da igualdade, vou repetir o 10 e vou trazer esse 5 para depois da igualdade. Quando eu troco ele de lado, eu também vou trocar a ação dele. Se ele multiplicava, agora ele vai dividir. 10 dá para dividir para 5. Nesse caso, nós temos y igual a 2. No terceiro e último caso, nós temos aqui, ó, x igual a 1. Então, eu tenho 2 que multiplica x, que nesse caso, x é 1, mais 5y igual a 10, ok? Vamos resolver a multiplicação. 2 vezes 1, 2, mais 5y igual a 10. Nós precisamos isolar esse 5y, então, para isso, nós precisamos pegar esse 2 que está antes da igualdade e levar ele para depois da igualdade. Lembrando que, como ele está aqui, ó, sem sinal, todo e qualquer número sem sinal, ele é positivo, tá bom? Não podemos esquecer disso. Então, eu vou deixar aqui, ó, o 5y sozinho antes da igualdade, igual ao 10, e vou trazer o 2 para depois da igualdade. Como ele era positivo, vai ficar negativo. Então, mais 5y vai ser igual a 10 menos 2, que é 8. O
5 está multiplicando o y, então eu vou deixar o y sozinho, vou repetir o 8. E esse 5 que estava multiplicando, eu vou trazer para depois da igualdade. E quando eu mudo ele de lado, eu também mudo o sentido dele, ele deixa de multiplicar e passa a dividir. Como 8 e 5 não dá para dividir e nem para simplificar, então eu tenho aqui y igual a 8 sobre 5. Então, olha só. Esse é o videozinho, terceiro e último dessa sessão, né, de equação. Espero ter ajudado. A dica que eu dou é que seja decorado o jogo de sinal e a regra de sinais, tá bom? Decore o jogo de sinais e regra de sinais. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, mande para mim. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, tá bom? E até a próxima. Ative o sininho.